poder me sustenta na calmaria ou na tormenta. Com Cristo posso descansar e enfrentar o mundo. Ele me guiará pelos vales, me levará até os montes, pois o seu amor minha alma se esconde. Posso cantar um novo canto e agasalhar o seu manto. Quero te exaltar, Jesus, pois tu és santo, pois tu és santo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Estamos mais uma vez no nosso culto de oração e ensino da palavra. Hoje nós estamos com a proposta de estudar sobre adoção. Muito obrigado pela tua presença aqui nesta noite. Nós estamos muito felizes mesmo de ter a oportunidade de nos falar nesse momento, né? Um momento assim muito especial, onde nós aguardamos e em meio a todos os acontecimentos nós temos essa oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Que todos sejam bem-vindos e nesta hora nós vamos nos deliciar com a palavra do Senhor. Vamos unir o coração, unir o teu coração com o meu. Todos nós que estamos agora reunidos em um só propósito, que é aprender mais sobre a palavra do Senhor. Feche teus olhos, curva suas fontes. Já fecha a janelinha e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graças nessa oportunidade, onde o Senhor nos banqueteou, Senhor, com esse banquete especial, onde nós nos alegramos estarmos longe e ao mesmo tempo estarmos juntos. Que o Senhor nos abençoe nesta hora, que as tuas ricas bênçãos sejam derramadas no nosso coração e que possamos entender o que o teu Espírito tem proposto para nós nesta noite. Que a tua bênção sem medida seja derramada no coração dos teus filhos, no coração das tuas filhas, e que todas as situações adversas que estão passando sejam lançadas por terra em nome de Jesus. E que os teus filhos e as tuas filhas entendam que o Senhor é um Deus bondoso, zeloso, que tem cuidado de cada um e que guarda cada um debaixo das suas asas. Que cada um se sinta abraçado pelo teu Espírito nesta hora. E, Deus, nós te pedimos ajuda nesta hora para que esta internet, para que este vídeo seja, Deus, bênção em outras vidas, assim como tem sido na minha vida, na vida dos meus irmãos, que alcance mais pessoas. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém?
Muito bem, então o que nós temos para a noite de hoje é adoção. O nosso texto está em Efésios, capítulo 1, o versículo 4 e o 5, tá bom? Efésios, capítulo 1, 4 e 5. Vamos fazer esta leitura. Eu vou colocar aqui rapidamente para você acompanhar aí. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou em adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, em si mesmo segundo os que eram agradável para a sua vontade. Então, o texto para nós meditarmos nesta noite é esse. Vamos falar sobre adoção. Lembremos-nos que estamos vindo aí de uma situação onde nós estudamos justificação, onde nós estudamos regeneração, né? Reconciliação, adoção e santificação. Eu errei aqui a ordem, mas não altera a soma. Essa doutrina da adoção é uma doutrina pouco falada, tá? Porque ela está incluída já na regeneração. Então, alguns confundem com conciliação, com justificação, mas hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre a adoção. O que a Bíblia diz sobre a adoção? Nós conhecemos a história de Moisés, né? Moisés, a sua mãe Joquebede deixou ele à beira de um rio e ali foi adotado pela filha de Faraó. Nós também temos a adoção de Esté, a Radassa, né? Ela foi criada pelo seu tio depois da morte dos seus pais. E também a Bíblia fala de o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que foi adotado por José, né? Concebido por meio do Espírito Santo. E aí José foi o homem na terra escolhido para criar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, homem. Então nós temos aí na Bíblia narrado 3 situações sobre a adoção, tá? Então hoje nós vamos entender de maneira prática que nós não nascemos filhos, nós éramos criaturas, né? E por meio de Jesus Cristo nós fomos feitos filhos por adoção. Então, a adoção no tempo presente e a adoção no tempo futuro. Nós vamos estudar o agora, nós vamos estudar também os assuntos futuro, ou seja, escatologicamente falando. Aí abre um precedente para uma discussão muito atualizada, que é o já é, mas ainda não. Nós não vamos tratar, porque isso é mais corpo a corpo, mais cara a cara. Mas eu queria te perguntar agora, nesse exato momento, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? É uma boa pergunta, né? Então, medite nisso e vamos estudar. Sou eu um filho de Deus? Quando eu pergunto você, agora eu quero que você leia e medite. Sou eu um filho de Deus? Legal, né? Então vamos lá. O termo adoção no grego é uitesi, palavra formada de us, que é filho, e tesi, posição. É cognato de tinemi. Não sei porque eu trago essas palavras que nem eu sei pronunciar, mas o professor uma vez me falou que o grego não se fala, o grego se estuda. Então vamos estudar. Por significar o lugar em condição de filho, dados àqueles a quem não lhe pertence o direito. Então, dados àqueles que não lhe pertence o direito. E aí vem a nossa palavrinha adoção. No grego, nós estamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e aprove o Senhor nos escolheu. Ele chegou lá no orfanato e me viu. Ele disse, nossa,
meio feinho, careca, língua presa, tem um problema de audição, problema de dicção. Vem cá, tu mesmo. Exatamente. Eu vou te contar uma ilustração que é muito interessante a gente meditar nela. No pet shop tinha uns cachorrinhos para vender. Aí teve um garoto que ele passou lá, olhou os cachorros e olhou no seu bolso e viu que o valor que ele tinha no bolso não dava para comprar. Mas ele olhou e escolheu. Quando ele escolheu, ele foi com o dono e disse, olha, eu vou ali, depois eu volto. Ele disse, mas por que isso? Que eu não tenho dinheiro. Olha, mas se tu vai escolher, alguém pode vir e escolher o que tu escolheu. Ou seja, o escolhido do escolhido. Aí o menino olhou assim, não, mas não tem problema, eu acho que esse não vão escolher. E aí o menino foi embora, juntou as suas moedinhas, quando ele voltou, todos os cachorros tinham sido vendidos. Todos os cachorros tinham sido vendidos. Todos os cachorrinhos, bonitinhos, saudáveis, bonitinhos. Mas o menino olhou na caixa e sorriu. E o dono ficou sem saber. Por que ele está sorrindo? Porque tinha sobrado um cachorro. Mas esse cachorro, ele tinha um problema na pata. Ele era um cachorro com problema físico, né? E o menino olhou para o cachorro, deu um sorriso e alegremente tirou seu dinheiro e deu ao dono do estabelecimento. Aí o dono disse assim, menino, esse cachorro não vai servir para você. Esse cachorro, ele tem uma patinha deficiente, ele não vai poder pegar bola, ele não vai poder correr com você, não vai poder levar ele para passear. Ele disse, não tem problema, eu escolho esse aqui. E aí o menino foi embora e o dono, muito curioso, olhou assim. Quando ele foi descendo o degrau da porta, o homem percebeu que o menino também tinha um problema na perna, né? Então tinha problema na patinha. E o que aconteceu? O menino compreendeu porque ele sabia o que aquele cachorro ia passar, o que aquele cachorro estava passando. Quando Jesus se fez homem e habitou entre nós sem problema nenhum na perna, ele nos olha e sabe exatamente quem somos nós. Nós não somos perfeitos. Por sinal, nós somos muito imperfeitos. Mas mesmo com as nossas imperfeições, ele nos escolheu. Exatamente, ele nos escolheu. Cada um foi escolhido a dedo. Nós não fomos, digamos assim, adotados por acaso. O Senhor Jesus, de acordo com o texto que nós lemos, ele já havia planejado isso, a nos adotar. Então, essa história serve para nós entendermos que a adoção significa literalmente colocar como filho. Tá? A adoção significa colocar-se como filho. Moisés, Esther e Jesus. O que é que nós temos aí? Nós temos o conceito bíblico de adoção, no tempo presente e no tempo futuro. O conceito bíblico de adoção é o que nós vamos ver em primeiro lugar. O que significa colocar como filho. O dicionário diz que o termo adoção forma uma questão que nós não merecemos, nós não temos direito, mas pelo amor do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele nos comprou. Então, essa adoção foi uma escolha pessoal a dedo, tá? Ele chegou e escolheu você. Se você se considera pecador, saiba que Jesus te ama. Se você considera-se indigno, saiba que Jesus te ama. E se você confessar a Ele no seu coração e você crer, Ele transformará a tua vida. E aí você terá o direito de ser chamado filho de Deus, co-herdeiro com Ele em todas as coisas. As bênçãos espirituais, onde Paulo fala em Efésios, estão associadas antes da tua decisão, antes de tu pensar. O Senhor Jesus já estava fazendo esta obra. Deus já tinha preparado este momento para você.
de sair do estado de criatura para se tornar filho de Deus. Deus lhe deu o poder de ser filho de Deus, só no fato de crer no seu nome. A palavra que João nos traz, é João 1, de 11 a 12, diz que somente são feitos filhos de Deus quem recebe este Jesus Cristo. E este Jesus Cristo é poder, poder de escolha, de liberdade e te dá permissão. Portanto, não é um nascimento natural, que nem estudamos passado na pregação de Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-te ser filho de Deus? Então, tornamos filhos de Deus porque não éramos. Então, nós nos tornamos aquilo que não éramos, tá? O João 3,16, ele diz que Jesus é o unigênito, o único. Jesus é o único. Deus só tem um filho. Deus não tem filhos, tá? Eu sei que muitas pessoas não vão aceitar essa colocação e entender que se você não foi transformado por Jesus, se você não conheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, você não é filho. Você é criatura. E a criatura não tem ligação com o Pai. Só quem tem ligação com o Pai é o Filho, porque Romanos 8,15 diz que recebeste o Espírito de adoração, pelos qual clama, Abba, Pai. E o Filho, ele não diz Deus, ele diz meu Deus. Na verdade, ele diz meu Pai, Abba, Pai, Paizinho. Então, adoção significa literalmente colocar-se como filho, que nos predestinou. A parte grifada aqui no nosso texto de hoje diz que nos predestinou em adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, a bênção da adoção, ela é encontrada quando Jesus nos ensina a orar. Ele diz, Pai nosso. Mas lembremos-nos que somente Jesus é o unigênito. Nós somos filhos adotados. Na verdade, eu vou dizer, eu sou filho adotado. E você tem que dizer assim, eu sou filho adotado. Porque nós não podemos responder por todos que nos assistem. Porque só pode ser filho de Deus quem crê. A palavra diz, quem crê não será julgado. Quem não crê já está condenado. E os que já estão condenados não são filhos de Deus, são criaturas, pecadoras. Pecador eu, pecador você, mas pecador arrependido e pecador que gosta de pecar. Existem duas classes de pessoas. E uma delas é pecador, mas é filho de Deus. A outra dela tem prazer em pecar, é criatura. E se a criatura entender e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, ela também passa do estado de criatura para o estado de filho. Podemos nos dirigir a Deus como Pai, ou seja, Abba, Pai, Pai, Paizinho. Isso é direcionado sobre uma criança que deposita toda a confiança no Senhor. Ela deposita essa confiança e aí ela fala com toda a inocência, mas com toda a força, Paizinho, papai querido, né? Então, se você consegue falar isso, imagina, nós somos esses marmanjão, mulheres, homens, falar papaizinho. Isso é intimidade. Se você não consegue entrar na sala do trono e conversar com o Senhor, é porque talvez você ainda não é filho. Então, Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas, dizia assim, meu filhinho. Olha só que maravilha nós podermos pensar nessa situação ou nós podermos viver nessa situação. Então, a bênção da doação, Pai Nosso. A bênção da doação, Abba, Pai. Podemos nos dirigir a Ele e dizer, Paizinho. Isso é ser filho de Deus. Isso é ser escolhido por Deus. Vamos continuar. Bênção da adoção é todo crente que foi adotado. O que ele faz? Ele honra a Deus. Todo crente adotado por Deus como filho deve honrar
a Deus. Se você diz que ama a Deus e não obedece, tem alguma coisa errada aí. Porque as criaturas que desobedecem, os filhos não. Os filhos se submetem e obedecem ao seu Senhor. Então Deus precisa ser honrado por você. Você precisa zelar pelo Espírito Santo, tá? Zelar pelo Espírito Santo que habita em você. A adoção é tornar alguém filho. E quem é filho recebeu o Espírito Santo. Ser adotado por uma herança no sentido espiritual. Herança o quê? Incorruptível, imaculada, que vem do alto. É um ato voluntário de Deus que adota o pecador. Não me venha com aquela filosofia que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus odeia o pecado e o pecador. O pecado, ele separa. Só que esse ódio não é um sentimento humano. Não é o ódio de aniquilação. Mas é um ódio de entender que por pecado de um só homem foi separado do paraíso. E um pecado a morte de um só homem, com todos os nossos pecados, nos faz filho de Deus e nos traz de volta ao paraíso. E aí nós saímos da condição de criatura e entramos na condição de quê? De filhos adotados, tá bom? Vamos continuar. Significa o que é adotado? Receber a compaixão e o cuidado do Pai e zelar pelo Espírito. E quem zela pelo Espírito obedece ao Pai que graciosamente o recebe. Ele nos recebeu, nos deu o direito de ser chamado de quê? De seu filho. Então, quando ele nos recebeu, a cédula que era contra nós, ela foi apagada. Nós ganhamos uma nova personalidade. Todo crente adotado por Deus como seu filho deve honrar, porque carrega esse nome. Você é selado pelo Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai fazer você honrar esse nome. Honrar o sangue de Cristo com que fomos santificados. Zelar pelo Espírito pelo qual fomos comprados, habitados. Obedecer ao Pai em grandiosa sabedoria de filhos. Entendemos que nós estávamos perdidos, tá? Em nossos delitos e nossos pecados. Então, amados irmãos, amar a Deus é servir a igreja de Cristo. É servir uns aos outros. É o amor incondicional de amar apesar de não ser amado. Se você busca amor nessa terra, você está buscando o ouro de todo. O amor a Deus, eu costumo desenhar uma pirâmide. É você e Deus, né? De cima para baixo. Aí você e o seu irmão e Deus. Então, isso revela o verdadeiro amor. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. O William Hendricks, ele diz que nós não podemos fazer muito essa comparação do amor de um pai humano para com seu filho. Porque o pai humano, ele é devedor, ele é falho, ele é pecador. Então, se coloque apenas como uma situação de filho e onde Deus é o seu único pai. E ele te entende, ele te perdoa e ele te ama. E a maneira de você dizer que ama a Deus é servindo a igreja de Cristo, é convivendo em meio aos irmãos. Isso prova que você foi adotado pelo Senhor. Então, vamos continuar. Os que foram adotados por Deus têm acesso ao trono da graça, escatologicamente presente, hoje, aqui e agora, e futuro. Você tem acesso ao Senhor, um corpo glorificado, não mais sujeito à fraqueza física, mas uma nova transformação. Vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, o 15,
de 52 ao 54. Eu estou olhando aqui para o Bíblia e estou esquecendo de olhar para o notebook. 15, 1 Coríntios, tá? 15, 52 ao 54. Vamos ver aqui? Leiamos. No momento, no abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é o mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, se você é um salvo agora, você é um salvo também no futuro. Se você é filho agora, você será filho no futuro. Porque não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu você. Então, você consegue dizer para mim, eu sou filho de Deus, eu fui escolhido por Deus? Então, você precisa ter convicção do que nós estamos falando. O apóstolo João, lá em 1 João 3,2, ele fala... O que ele fala? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Que maravilha sermos encontrados na condição de filho de Deus. A adoção plena no futuro é um relacionamento mais sublime com o Pai, a quem veremos face a face. O corpo glorificado é o que nós lemos em 1 Coríntios 15. Um relacionamento sublime, nós lemos lá em Mateus 5:8. Depois você pode pausar esse vídeo e acompanhar as leituras. Não deixe de acompanhar as leituras. Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante, tá bom? E quando você lê a palavra, você está praticando a palavra, porque o Espírito Santo, ele ilumina o teu coração para que tu viva e através da tua vida, tua maneira de viver, outras pessoas viverão também. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração. Bem-aventurado os que foram adotados pelo Senhor. Somente eles verão a Deus. E eles vão para onde? Para uma morada celestial. Olha só, morada celeste, na casa do Pai, junto a Jesus Cristo. É o que nós encontramos lá em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, onde ele diz para nós não nos preocuparmos, apenas crermos no Senhor. Vamos fazer a leitura desse texto? João 14, de 1 a 3. Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Dá para dizer um glória a Deus? Aleluia, amém, né? Portanto, creio que eu fui adotado e está sendo preparada uma morada para mim. Então, nós chegamos ao final desse estudo e eu queria trazer uma frase aí de John Piper, né? Uma frase que ele vai falar, porque assim, estou salvo, eu sou filho, eu fui comprado, mas aí nós adoecemos, nós temos algumas situações pessoais ainda para ser tratada, nós às vezes nós nos iramos com facilidade, então entra a questão do já é, mas ainda não. Então o seu corpo ainda não está glorificado, você não tem a mesma matéria física
plasma, não sei como é que você vai ver o corpo santo de Jesus. Mas esse corpo ainda não foi ainda te dado ainda. Você está indo, né? Então, já tomou posse, já tem direito, mas ainda não usufrui ainda de tudo, tá bom? Então esperaremos aquele grande dia. O já, decididamente, é irrevogável, né? Decididamente é irrevogavelmente livre. Mas o ainda não, finalmente e perfeitamente livre, ainda vai se consumar. Hoje você está salvo de você mesmo. Você foi encontrado, você foi comprado, você foi resgatado pelo um amor sublime, um amor incondicional. John Piper, ele fala lá em Romanos, capítulo 6 e 7, se você puder acompanhar, depois você faz essa leitura, que fomos confiados em Cristo, ou seja, a cédula, o depósito que foi feito, foi um tesouro muito valioso que foi nos dado. Então, nessa união com Cristo, morremos e ressuscitamos novamente. Portanto, é uma decisão irrevogável. A nova criação venha a nos fazer ser filhos do Senhor e passamos do estado de morte para o estado de vida. Então, que tu possa entender e responder no teu coração. Você foi adotado pelo Senhor, você foi comprado pelo Senhor, você verdadeiramente é um filho de Deus? Você tem certeza? Porque muitos dizem por aí, eu sou filho de Deus. Eu aceitei Jesus, mas com as suas atitudes, com seus atos, com as suas palavras, se envolve em coisas que não tem nada a ver com o Senhor Deus. Então, quero te convidar mais uma vez a enviar aí no privado, ou então, mesmo agora, você faz os seus pedidos de oração. Nós estamos vivendo 3 momentos de oração, às 6 da manhã. Nós oramos também 1h30 da tarde e à meia-noite. Então, você lança para nós aí os teus pedidos e aí nós vamos dobrar os nossos joelhos, curvar a cabeça e unir os nossos corações. Se você puder também acompanhar nesse horário, né? Estarmos orando ao Senhor, agradecido por tudo que Ele tem feito, nós te agradecemos. No próximo encontro, eu acredito que vai ser no domingo. Nós vamos estar estudando aí a questão de... Nós vamos estar estudando santificação. E aí dessa série de mensagens, vai ser a última mensagem que nós vamos estar estudando. Eu quero te convidar a no próximo domingo a estarmos juntos aqui para que o teu amor, né? Que amor? O amor que tu tem pelo teu Senhor te dê condições de entender a vontade dele perfeita para a tua vida. Então nós vamos encerrar orando. Eu vou colocar aí também um louvor. Esse louvor é dos nossos irmãos aqui da igreja, né? Verdade Singular, e a minha esposa, a irmã Socorro, está meio adoentada, e quando ela não pode, agora está participando, louvando, nós temos aí as participações, tá bom? Então vamos aí ouvir um louvor, e logo depois do louvor nós vamos estar encerrando a transmissão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz. Vamos orar juntos. Faça o seu pedido, mande aí para nosso WhatsApp, para que possamos juntos estar orando ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e eu tudo tenho, meu protetor. Pai bendito, eu nada temo, Ele me faz repousar em lugar seguro. Damos a tua palavra, com o seu poder me sustenta na calmaria ou na tormenta. Com Cristo posso descansar e enfrentar o mundo. Ele me guiará pelos vales
até os montes, pois o seu amor minha alma se esconde. Posso cantar um novo canto, me agasalhar no seu manto, quero te exaltar, Jesus, pois tu és santo. Meu pastor, eu tudo tenho, meu protetor, eu nada temo, ele me faz repousar em um lugar seguro. É o que nós oramos agradecidos. Com seu poder me sustenta na calmaria ou na tormenta. Com Cristo posso descansar e